Aqui da BR-101, sentido Palhoça, foi interditada uma das pistas por causa de um acidente, então a gente sempre pensa que, nossa, vai trancar tudo agora. A gente passou por alguns dias aí de um trânsito maluco. No dia do Jogo do Brasil mesmo foi uma loucura para quem estava no trânsito. Mas bem, hoje dia 29 de junho, nesta segunda-feira quentíssima comparada à semana passada com 6 graus. Gente, olha, a vontade era de ficar na cama. Ainda bem que na semana passada quem estava comandando o programa era o Thiago, que já está aqui conosco. Thiago, bom dia. Bom dia. O Thiago estava comandando, eu falei assim, bom, agora eu vou ficar tranquilo, vou chegar mais tarde hoje. Mas foi tão rápido o frio, né? Eu queria que estendesse uns 30, 60 dias, né? Frio é bom. Jesus! Não, jamais. Frio é bom. Aqui, ó, 19 é o meu limite. Agora, mas quem prefere chuvas, né, fortes ou frio? O Rio Grande do Sul já está sendo atingido pelas fortes chuvas, alagamentos, né, enchentes. Balsa foi arrastada com a forte chuva que houve ontem. E tá para chegar em Santa Catarina essa chuva. A meteorologia, os prefeitos, o governador estão tudo aí se preparando. E sabe que aqui caiu uma gota mais forte, alaga, né? Então, mas hoje nós não estamos sozinhos, né? Não, hoje a gente tem um convidado especial. Além do Maico, nós temos um convidado mais especial. Né? A gente recebe aqui na rádio, lá pela manhã, eu estava vendo aqui, sabe que hoje é o dia do pescador amador? E aí a gente sabe que, né, tem um envolvimento aí do nosso convidado também que está aqui conosco hoje pela manhã. Está conosco o vereador Gemada. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos da mesa. Maicon, obrigado pelo convite. JP, Thiago, nossa amiga aqui da mesa de som, e a nossa amiga lá do Consegue do Campestre, né, que sempre vem fazendo um trabalho sobre a segurança. É isso aí, vereador. A gente tem o prazer de te receber aqui. A gente gostaria muito de começar o nosso bate-papo para conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu sei que já é bem conhecido, o vereador mais votado de Florianópolis. Eu tenho alguns amigos que são vereadores, o vereador Giliardi, o pastor Giliardi, ele é meu amigo há muitos anos e sempre falou muito bem de você. A gente às vezes faz um bate-papo e tudo mais, a gente sabe ali do carinho que a cidade tem, né, pelo senhor com relação aí à política, ao cuidado com a população, e a gente fica muito feliz de ter essas informações, né? Não porque o senhor está aqui, mas a gente recebe essas informações de muita gente na rua, quando vai conversar. A gente já queria trazer o senhor outras vezes aqui, e hoje ainda bem que deu certo, e a gente quer expandir essa informação. Tem muita gente conectada com a gente hoje, e provavelmente pessoas que vão, eu vou falar uma realidade assim, eu não conhecia. Então, assim, mesmo envolvido ali, você acaba envolvido só com as pessoas que você trabalha, você acaba não conhecendo, e hoje tendo o prazer de conhecer. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a tua história. Como que o Gemada começou, carinhosamente chamado de Gemada, né? Como começou, primeiro trabalho, família. Conta um pouquinho pra gente sobre quem é o Gemada. Então, JP, Gemada, né, o mais votado, na mais alegria. Então, o Gemada é um cara que nasceu na Costeira, né? Aos 12 anos foi para o bairro Rio Tavares e dali em diante começou a se envolver sempre em ações comunitárias, né? Desde grupo jovem e assim por diante. Comecei cedo a vender bananinha recheada na Costeira, amendoim nos Jogos do Havaí. Também trabalhei na peixaria do meu tio, ajudava lá, né? Depois passei a ser cobrador de ônibus, que naquela época era mais fácil. Hoje comecei com 14 anos de cobrador de ônibus, né? Meu pai era motorista, aos 21 me tornei motorista de ônibus, e até onde fui de motorista de ônibus até novembro de 2020. Aí eu saí porque eu venci a eleição já como motorista de ônibus, na eleição de 15 de novembro de 2020. Vencemos a eleição, aí eu saí do ônibus, na pandemia, na época, né? Poderia ter ficado, mas abri vagas para outras pessoas que estavam naquela situação e assumimos a Câmara de Vereadores dia 1º de janeiro de 2021. Rapaz, você então começou cedo, foi uma história meio meteórica. Na verdade, naquela época, até essa semana, tinha um menino vendendo bananinha de recheada lá nos aires e ainda me relembrou muito a minha história, né? Então, a gente tinha que começar cedo, ajudar na família, ajudar em casa. E hoje, devido às leis que tem aí, né? Se botar a criança a trabalhar, hoje não pode. Mas eu acho que não é vergonha para ninguém, isso é um ensinamento. E graças a Deus, né?
Pode ter gente que não gosta, mas eu acho que 90% sabe da minha história, sabe que a minha história foi de luta, trabalho e muita dedicação, né? Respeitando aqueles que têm um posicionamento contrário, mas eu acho que não é vergonha para ninguém começar a trabalhar cedo e se tiver que ajudar a família, tem que estar ajudando, porque tem criança fazendo outras coisas que não é correto. Então, mais vale ter uma criança trabalhando que está fazendo outras coisas que não é legal. Eu comecei com 13 anos também. 13 anos trabalhando. Por que gemada? Então, essa história é 14 anos, é adolescente, né? Então, eu tinha uns amigos, não façam isso, né? Não façam isso, eu já era cobrador. Trabalho e não faço. Resumindo, eu trabalhava já de cobrador de ônibus, aí inventaram de tocar ovo nos ônibus de viagem que vieram para um congresso na ressacada. A gente comprou muito ovos, pessoal, isso tudo serve de ensinamentos, tá? E os amigos convidaram, vamos tocar. E acabou os ônibus do congresso, a gente tocou no ônibus da própria empresa. Aí um vizinho lá falou, tem um cobrador junto. Aí o proprietário da empresa pegou, o seu Valdir Gomes, cara que eu tenho muito respeito, como eu sempre falo, né? Foi uma pedagogia gratuita, né? Em vez de me demitir, chamou meu pai lá, me levou lá e me deu um castigo, deixou eu uma semana lavando os ônibus ali, só eu rodado. Hoje a empresa é aqui, inclusive, bem na frente aqui da rádio. Então, mas foi, leva isso de aprendizado e dali em diante, 26 anos na empresa, né? Então, acho que com 8 passagens, né? Saí, voltava a fazer outro tipo de trabalho político, que eu era convidado, saí, voltei diversas vezes. As portas sempre estiveram abertas, foi o que mais tem registro de trabalho ali. Então, só agradeço, foi um ensinamento. Não, é bom saber a origem, né? A origem, como falou, olha... Aí ficou gemado. É isso. Vamos trabalhar, mas assim, tem coisas que marcam na infância, e você vê homens de sucesso, né? Que tem uma vida, tem família e tudo mais, mas que tiveram a sua infância, que trabalharam, né? Eu comecei cedo também, como dizem os meus amigos, né? Esse não trabalhou muito, não tem calo nas mãos, mas é porque eu sempre trabalhei em serviço leve. Mas eu comecei a trabalhar como sapateiro em São Paulo, né? Então eu pegava ônibus e em São Paulo, qualquer ônibus que você pega é 2 horas e você fica dentro dele. Então também, você trabalha cedo, você faz as suas artes, como dizem aí os familiares. A gente faz as nossas artes aí no dia a dia, ainda na infância, mas tudo é aprendizado, você vai aprendendo com a vida. E aí não é diferente, né, com o Gemada que está aqui passando pra gente essa informação. Gemada, me fala um pouquinho da sua família atual, casado, filhos. Tenho 3 filhos, né? A Lavínia, o Giliardi e o Pedro, sou casado com a Raquel, já mando um beijo. Né? Minha família, minha mãe, meu pai que eu perdi. Quando eu falo meu pai é porque a gente se emociona um pouquinho, porque ele foi um cara que sempre me incentivou a ser candidato a vereador. Né? Ele sempre falava, então meu pai, que eu perdi em 2017, minha mãe, que é o suporte, a base de meus irmãos, minha irmã. Então, é uma família. Toda família tem aquele perrengue, né? Não adianta a gente dizer que não, mas na hora que precisa, sempre me apoiaram, sempre estiveram junto. E meus amigos também, minha equipe de gabinete, quero mandar um abraço. E nossos apoiadores, né? Que sempre estão presentes na nossa luta. Então, é uma família que... A família é a base de tudo, né? A gente aprende muito com a família. Né? Por isso que existe esse perrengue, não existe família perfeita. Isso... Se não tiver cobrança, tem que ter cobrança, tem que ter Puxão de orelha. Puxão de orelha, e é assim que a gente aprende. Que o Gemada já atuou, já fez, que marcou a tua caminhada na política até atualmente, e desde quais os projetos também que estão aí, né, prontos na pauta para alcançar a comunidade. Então, eu, para chegar como vereador, os projetos anteriores era sempre liderança comunitária. Fui presidente do Conselho Comunitário, fui diretor da CIPA, sempre fui envolvido no futebol ali da nossa comunidade e sempre fiz o trabalho. Fiz o trabalho, nunca expondo ninguém, correndo atrás. E chegou o momento que eu fui candidato, vencemos a eleição, primeira vez que eu coloquei meu nome à disposição, coisa que ninguém acreditava, né? Nem meus próprios amigos, nem as pessoas que me apoiavam achavam que quando eu venho para trabalhar, lutar.
Nunca tive esse negócio assim, vou entrar para brincar e fazer nominata. Tem uma experiência, não? Vamos, o Conselho Comunitário ganhamos, a CIPA ganhamos, e a gente sempre vem para... E fizemos 1.839 votos e chegamos ao vereador, com muito trabalho. Né? Eu sempre falo, eu vou ganhar, por quê? Porque tudo que eu fiz eu não preciso mostrar para ninguém o que eu venho fazendo. Eu fazia trabalhos sociais, ajudava as pessoas, eu não ficava expondo as pessoas. Porque as pessoas que estão ali te pedindo ajuda, muitas têm vergonha de pedir ajuda. Ele expor ela em rede social que ela está te pedindo ajuda. Nunca fiz isso, eu sabia que uma hora ia ser agraciado, né? Que nas urnas ia aparecer. E apareceu, fomos eleitos com 1.839 votos. E agora na Câmara Municipal de Vereadores, eu sempre falo, o vereador ele não executa obra, mas ele cobra. Né? Ele cobra, e tem muitas obras que a gente cobrou, principalmente isso que estavas falando aí de alagamentos na nossa região, né? Que são importantes no dia a dia. A gente sempre trabalha com a prioridade, né? Não é que é bom para mim, é prioridade. Às vezes tem uma pessoa que eu nem sei quem é, mas a casa dela fica com água no umbigo. Então, vamos dar atenção à prioridade. Eu sei que tu precisa da tua rua pavimentada, calçada, eu vou cobrar o prefeito, vou correr atrás, mas naqueles que precisam mais. O Rio Tavares, a nossa região campestre, tem muito disso ainda, tem muito a melhorar, tem muita coisa para fazer, né? Ficamos 20 anos, não estou aqui, mas ficamos 20 anos sem ruas pavimentadas aí, aí caiu tudo nas costas do Gemada sozinho. E aí até eu falei num discurso lá no Ribeirão da Ilha, numa entrega de uma obra do prefeito, precisamos de mais representantes para o sul da ilha. Não podemos ficar esse tempo todo sem nada. O sul da ilha é o zero de Floripa, o zero da BR. Realmente é, né? Porque para botar em dia agora vai demorar. Vai demorar um pouquinho, mas foi feito muito. E sobre projeto nas câmaras, a gente tem bastante projeto, né? Temos projetos já aprovados ali sobre acessibilidade, que nos órgãos públicos e privados tem que ter uma cadeira de roda, né? Temos também o projeto da pesca da tainha, que antes era só a prática do surf era proibida durante a safra da tainha, hoje é todo esporte náutico, porque tem o kitesurf, tem vários esportes, né? Também temos o da Zona Azul, que está tramitando, que é um projeto que, entre outros, que a gente tem que é importante a pessoas que fazem tratamento contínuo em hospitais, aí 3 meses, em hospitais da cidade, ter ali o seu cartãozinho e ter gratuidade, porque uma pessoa que faz hemodiálise vai lá, aí tem que trocar o carro em 2 horas ali. Então a pessoa não tem como sair de lá do tratamento para fazer. Tem outros projetos também do projeto que a gente quer integrar na grade escolar a nossa cultura, safra da tainha, engenho, para ensinar para nossas crianças, ser obrigatório, né? Botar isso daí na grade escolar aqui em Florianópolis para ensinar, entre outros projetos que a gente tem na Câmara que são importantes, né? A gente sabe que na Câmara tem muitas leis que são aprovadas e ela não dá as pessoas podem falar, mas o vereador tem que legislar e fiscalizar. Fiscalizar, às vezes, dá muito mais retorno do que um projeto de lei como a gente tem. Eu sempre dou o exemplo, nós temos um projeto de lei na Câmara que tem que ser cumprido, por exemplo, tem que ter guarda municipal em frente a todos os colégios na saída. Não temos, entendeu? Às vezes tu cria a lei por criar a lei, tem que criar, ela tem que ser executada. Então, tem muito disso, mas a gente tem, entre outros projetos tramitando lá, que são importantes para a cidade, mas tem que ter alguém fiscalizando que tem que ser cobrado. Aí vem a questão que, assim, a gente olha, por exemplo, do cadeirante ali. Minha mãe é uma senhora de 86 anos de idade e toda semana eu tenho que correr com ela, toda semana não, cada 15 dias eu tenho que fazer um tour com ela, em banco, INSS e tudo mais. E, por exemplo, a gente tem que escolher o lugar para ir. Por exemplo, o banco tem uma caixa econômica na Forquilinha. Não levo ela ali, se bem que é perto para ela, né? Mas não vou ali, porque para entrar, mesmo tendo espaço para o cadeirante, para entrar ali é o caos. A calçada é estreita, a rampa é muito íngreme, para estacionar o carro não dá, às vezes tem que deixar num posto de gasolina que tem ali do lado. Então eu venho na Caixa Econômica aqui da Praia Comprida, finalzinho de Cobraçal. Ali, tudo plano e tudo mais, o espaço certinho. E aí só quem passa pela situação é que vai entender a dor, porque o que a gente fala de acidente de trânsito aqui, quando morre alguém na BR, quando morre alguém na BR a gente fala, nossa, foi só, alguém faleceu e tal. Agora quando é um parente nosso, aí já não é mais estatístico, daí
é a dor do nosso coração, né? Então a gente acaba vendo as situações e não trazendo para nós, mas é importante a gente pensar sempre no coletivo, é importante sempre pensar nas pessoas e também pensar na saúde. Agora a gente já começa essa partezinha aqui da nossa manhã, recebendo o Jordi Vigarani aqui, né, com o vereador Gemada. A gente estava conversando agora aqui no intervalo, falando aí sobre projetos que estão aí caminhando ainda, aguardando uma aprovação. E aí a gente vai passar agora para você aqui, sempre na hora do intervalo, surgem aqui bons assuntos com os nossos convidados, mais descontraídos, porque aqui estamos água, conversa, e aí a gente vai agora pedir aí para o Gemada repetir essa fala aqui para a gente dos projetos que a gente está falando dos idosos ali, e ele passou umas informações bem importantes para a gente. Então, como a gente estava falando ali, né, como eu falei, tem outros projetos tramitando e a gente vai lembrando aos poucos, vai olhando aqui no telefone. Nós temos um que estava falando sobre o idoso, que é, a minha mãe já sofreu o golpe, né? Que obriga a prefeitura nesses centros de idosos ter alguém para instruir, assim, ensinar a pessoa a mexer com tecnologia, celular, para não receber golpe. Então isso, tem muitos idosos ainda que não conseguem ver o que é um golpe, aperta em tudo, clica em tudo. Ensinar a mexer também para querer fazer o Gov, que até nós temos dificuldade. O Gov todo, até as piadas do Gov, ninguém consegue entrar no Gov. Eu boto o rosto ali, é meu rosto. E imagina uma pessoa de 80, 70 anos, a tecnologia chegou e ela não pegou essa era, né? Sim. Pegou, mas tem mais dificuldade. Tem tantas coisas ali. Também tem o do descarte irregular, que o denunciante, né, em sigilo, ele denunciando a pessoa que receber a multa, ele ganha 20% dessa multa, né? Ela pode ganhar o desconto no IPTU e entre outras coisas, né? Também tem um que é muito importante. Quem aí não teve dificuldade de ir no posto de saúde pegar o remédio e não ter o remédio? A prefeitura credenciar algumas farmácias e não tendo, vai lá, retira esse remédio em alguma farmácia da cidade. Temos bastante projetos que estão tramitando, é lento, como eu falei, sim, né? Mas eu estou aprovando o projeto lá de 2009. Eu nem pensava em ser vereador. Tem projeto tramitando de 2009. Então, fica parado, vai na CCJ, volta, vai para o Executivo e volta, dá parecer contrário, traz a defesa. Então, entre outras coisas assim que acontecem na Câmara Municipal, que às vezes a pessoa que está por trás não sabe do trabalho, porque tem que ter a legalidade para aprovar um projeto. Às vezes o procurador dá inconstitucional, a gente vai à luta. Nem tudo que o procurador dá inconstitucional, no meu modo de ver, é inconstitucional. Então a gente vai brigando ali para aprovar e tramitar os projetos. Às vezes o que falta para a população também é compreender a burocracia que é para fazer um trabalho. E não é só, olha, faz e tudo bem. É igual essa daí do descarte ilegal. A gente pensa na punição e tudo mais, na pessoa que precisa descartar, mas isso tudo se torna um baita de um problema para a cidade, porque a gente vê, por exemplo, eu moro aqui em Campinas, e a rua que eu moro tem um rio que passa, um córregozinho que passa ali na frente, e tem muito lixo, muito entulho. E choveu, a minha rua, eu não consigo sair da garagem do prédio, porque a minha rua enche. E aí você vai ver, ele fica trancado colchão, sofá. Olha só o nível para você jogar um colchão fora. E aí, esse final de semana ali, como tem muito morador de rua, tinha uma cama box ali para eles dormirem ali, choveu, mas mesmo assim eles se mantiveram ali. Então assim, olha só o nível, né, do descarte. A gente pensa em descarte, material de construção, essas coisas, não. Tem móveis sendo jogados aí nos córregos e tudo mais. E aí isso afeta a população inteira, afeta todo mundo. Então é algo importantíssimo, como a gente sofre bastante com essa questão de enchente, agora aí com a situação climática, a gente acaba se preocupando, e isso é um cuidado geral. É uma luta nossa, nosso mandato, né? Principalmente é com o ponto, aqui na frente tem aqui no lado da garagem da Estrela, aqui é 1 metro cúbico. Muitas vezes o morador mora a 100, 200 metros, ele carrega uma geladeira até a boca da rua, mas ele não carrega. Tem casos assim, nós temos o ecoponto lá no sul da Ilha de Tavares, na Costeira estamos brigando no Campeche. Né? Tem aqui em Capoeiras, tem no Rio Vermelho, tem em outros lugares da cidade. Itacorubi, tem vários. E tem que ter mais, o ecoponto. Porque tem pessoas que não adianta, cara. Não. Por isso que a gente está buscando essa lei. Passa dia, acabamos de fazer aquela limpeza de vala de drenagem do Rio Tavares, que a máquina foi presa, já agradeço aqui o prefeito Topázio, que ninguém vê esse lado. Fizemos a limpeza de vala de drenagem, a máquina foi presa, ICMBio veio. Pô,
Na outra semana eu recebi vídeo do cara jogando lixo dentro da vala. Então, fica difícil. Se a gente não pensar, tá aí para vir umas fortes chuvas aí. É uma luta nossa também, quem me acompanha de limpeza de vala. E aí tem órgãos ambientais que não autorizam limpeza de vala. A vala já existe, gente. Deixa a gente limpar a vala. Não vai afetar em nada. Vai afetar se chover e as pessoas perderem. Não moram perto de uma situação dessa. Certamente não vivem isso. Né? É exatamente isso aí que tu falou. As pessoas não vivem o problema do outro. Não se colocam no lugar do outro. Ah, que o pessoal fez a casa na beira do rio. Tá, beleza. Tá ali 50 anos. Fez. Beleza. Estão lá 50 anos. Legaliza, cara. Vai tirar dali, vai ter que dar um lugar. Então legaliza, não tem como tirar. Vai tirar, vai colocar onde? Hoje é SC405 no Rio Tavares, as 3 pistas ali, é completamente tomada de comércio. Eu fui numa reunião com o CMBio sobre a limpeza da vala, que foi uma das nossas pautas de quando vencemos a eleição. A mulher de CMBio já falou, tem que tirar todo mundo dali. Como assim? Tem que dar uma É solução. uma pessoa só que mora ali. Parece que é assim. Vereador Gilmar, aproveitar que estamos falando de meio ambiente, Rio Tavares, C405, Trevo da Seta. Eu participei com o senhor agora há pouco, dia 17 de junho, de uma audiência pública sobre obras ali para elevação daquele trecho do Rio Tavares. Pode falar para a gente sobre isso? Então, a gente está trabalhando ali entre o trevo, o elevado da Seta até o elevado do Rio Tavares. Porém, são 700 metros daquelas 3 pistas ali que precisam elevar as pistas, né? Que a gente tem muito problema de maré cheia. E, infelizmente, a vala de drenagem, a limpeza, ela vai ajudar no dia das fortes chuvas. Mas se a maré estiver cheia, sempre falo para as pessoas, e nós estiver abaixo do nível do mar, não tem o que a gente fazer. Como eu brinco com as pessoas, eu não sou Moisés, eu não vou abrir o mar. O que a gente vem trabalhando, a gente fez, né? Na Ercílio Gonçalves Pereira, na Servidão Beira Rio, é levantar. Mas aí aquele morador que fica abaixo, poxa, enche a casa dele e enche a via. Não enchendo a via, levantando a via, vai dar a possibilidade de, aos poucos, ele ir levantando o seu comércio, a sua casa, para ficar ao nível da via. E a água não chegar no seu comércio. Então a gente vem trabalhando isso aí, não tem nada para amanhã, mas com o governo do estado, a gente fez uma audiência pública, onde o Mike estava lá, para tratar sobre esse assunto. E outras pautas foram levantadas ali. Por exemplo, quem vai para o sentido da ponte da Seta, não tem onde fazer o retorno. O pessoal faz por debaixo da ponte. E agora brigar pelo retorno ali, vai ter que ter desapropriação. Por que já não fizeram isso quando desapropriaram para fazer 2 pistas ali? Pensando no futuro, por exemplo, a rótula do Forte. Pô, investiram dinheiro na rótula do Forte, né? A gente chama rótula do Forte, tem que fazer merchan, desculpa. Então... E agora vai ter outro atacadista de rótula dos atacadistas. Por que já não fizeram um elevado igual de Capoeiras? A rótula por baixo é investimento e vai para o aeroporto. Tem aquelas vias ali que uma entra na outra, é um perigo. É um perigo, então tem que pensar a longo prazo, não é só fazer obra. Nós também temos lá no Trevo do Erasmo. Nós temos, tem que fazer uma via lá no Trevo do Erasmo, um elevado, um sentido, um binário, alguma coisa. Nós temos a Lora dos Prazeres, uma saída que tem ali. Ou conseguimos aquela luta para pavimentar. Todo mundo usa aquilo lá que liga o Campeche liga o Campeche Central, o Campeche Sul do Campeche Central. Então tem que ser feito algo. Não é só fazer a obra, tem que ter um conjunto, Estado e Prefeitura. Laura dos Prazeres, eu sou usuário dali, e aí de um tempo para cá, como teve vários acidentes ali, inclusive a gente tem uma demanda ali para algum tipo de equipamento, uma lombada eletrônica, uma faixa elevada de pedestre, colocaram uma placa de proibido conversão à esquerda naquele ponto. Conversão à esquerda, né? Porque estava dando muitos acidentes. E aí o pessoal, conforme a placa, não pode ir para a esquerda, temos que ir para a direita. Aí o que o pessoal está fazendo ali? Estão retornando quase em frente ali a Casago, em frente a Casago, quase em frente ao portão ali, mas estão retornando de qualquer jeito ali, passando por cima de cata de ópticos e tal. Está bem perigoso também. Então é uma demanda aí que surgiu, termos um retorno naquelas proximidades. Então, a gente brigou ali por um trevo alemão na frente da Laura dos Prazeres. Aí nós fomos questionados que aonde tem a menos de 1 quilômetro uma rótula, não precisa fazer um trevo alemão. Por quê? Porque quem sai da Laura dos Prazeres e pega a esquerda, sentido sul, já colocaram a placa de proibido, mas não vai resolver, se não botar um gelo baiano ali. E o que a gente quer? Com todo respeito ao governo do estado, que a gente apoia o governador, a gente é da base, mas está errado, está errado. Pô, o cara vai ali dizer que não tem espaço
E tem espaço para fazer uma rótula na frente do forte. Veículo pesado não vai conseguir passar ali. Vai sim. O pessoal passa ali, dá o balão proibido também, porque passa por cima vai lá dentro do Casas d'Água ou já dá por trás do trevinho da Casas d'Água. Ali dá para fazer uma rótula ali. Então, se fizer a rótula ali, porque se tu sair para a direita, vai ter que ir lá no elevado do Rio Tavares. Aí dá mais de 1 quilômetro. Ou faz uma rótula no trevo do Campestre, que aí dá menos de 1 quilômetro. Mas é mais fácil fazer, está quase pronto. É tirar aquele escanteiro ali e fazer. Aí dizer que não tem espaço, tem até uma via ali na frente do terreno do Lauro ali, que já está até com afastamento de faixa de domínio. Então a gente vem brigando com várias demandas no sul da ilha. E uma coisa certa, não vou fazer tudo, não faço, né? Eu fiscalizo, vou cobrar muito, mas o Campestre e o sul da ilha ficou abandonado há muito tempo, tem muito o que fazer, ficou abandonado há muito tempo, mas foi feito muito. É inegável que o nosso mandato, Topázio e Gemada, a parceria foi o que mais fez. Nós temos agora, o projeto está quase pronto, teve que fazer umas correções, uma luta também, que tu vem brigando, do batalhão 3ª Companhia. Está quase pronto, parceria com o governo do estado e Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque às vezes faz um projeto, e aí muda aqui, muda ali, igual a escola da Alice Teixeira, eu sempre falo, muitas vezes, aproveitando a oportunidade, o gancho de demanda, as pessoas brigam pela demanda. Eu quero um colégio na Costeira. Quer um colégio na Costeira, mas nós temos que ter o terreno. Eu fui a Brasília, conseguimos um terreno. E aqui a gente agradece o governo federal pelo terreno do Dória. Gente, pelo amor de Deus, atendeu a maioria, trabalhamos com a maioria. Agradecer a SPU, governo federal, Juliano. Vamos fazer corte meio. Não, tem que agradecer, ajudou, tem que agradecer. Se o Lula vir aqui e fizer coisa errada, a gente vai cobrar agora. Se fizer certo, a gente tem que fazer certo. É isso aí para que tá. O terreno está ali, na Via Expressa Sul, parado, temos que usar. Uma outra coisa, nós temos ali a Travessa da Liberdade. Ficaram 20 anos prometendo a Travessa da Liberdade. Quando eu cheguei assim, vocês não vão conseguir nunca. A Travessa da Liberdade não é legalizada. Nós temos o quê? Que legalizar a Travessa da Liberdade. E foi o que o nosso mandato fez. Conseguimos legalizar a Travessa da Liberdade. Agora ela é legal, ela está recebendo as melhorias e concluiu os trabalhos aí. Tem muito para fazer. Aroeira do Campo também, né? Tem várias vias que não eram legalizadas com o nosso mandato. Aquela da frente do Centro Comercial Castanheira, que é do sul da ilha, sabe? É uma rua que não tem quase casa nenhuma, mas ela liga em mais 8 ruas. Então a gente busca a melhoria para toda a região. Mobilidade, principalmente que o sul da ilha vai parar. Porque é o seguinte, só para concluir, Michael, o sul da ilha tem muitos terrenos ainda gigantes. Aí quem chega, mora, constrói, aí o vizinho do lado vai fazer a casa, denuncia. Se o cara tiver legal, constrói, o que eu posso fazer? A pessoa chegou ali, veio morar na cidade, construiu, aí quando o outro vem, não quer. O crescimento, tem um terreno daquele lá. Tu não vai querer construir e fazer um loteamento? Óbvio, o loteamento hoje, ele é muito importante, porque o loteamento ele tem que dar energia, calçamento, isso tira custo, saneamento básico tira custo da prefeitura. Pior era no passado. As nossas obras antigas, incluindo eu, não tinha legalidade, 60% da cidade é ilegal. Todo mundo construía na irregularidade. É fossa, vai impermeabilizar o solo, tem gente que joga na rede de esgoto, tem muita gente que cobra, não quer o saneamento do sul da ilha, a gente vai emendando o modelo, mas joga o esgoto na rede pluvial, pô. Que é proibido, né? Que é proibido, então. A gente quer saneamento, quer o emissário. Vários lugares do mundo tem emissário, mas o Campestre não pode. Não pode colocar um poste na praia. Então, Vereador, essa demanda aí do quartel da 3ª Companhia da PM lá no sul da ilha, principalmente no Campestre, é uma demanda aí que a comunidade me cobra todo mês, toda semana, né, por redes sociais, todo mês ali na nossa reunião do Conselho do Campestre. Então seria interessante a gente ter mais detalhes, talvez a gente faça uma visita lá no seu gabinete para conversar, talvez uma reunião com o prefeito, que faz tempo que a gente está querendo conversar com ele, para ter uma resposta mais efetiva sobre como é que está o projeto. Parece que foram pedidas, a gente só sabe conversa de corredor, né? A gente não conseguiu ainda conversar com o prefeito detalhadamente sobre isso, para a gente conversar e informar aí para a comunidade, para a PM, para todos os interessados, da nossa reunião do Conselho, inclusive, o que está acontecendo quanto a esse projeto, que é um projeto que já está aí se arrastando há 3 anos e a comunidade precisa desse quartel lá. Concordo, Marco. Não dá para a gente ficar pagando aluguel tendo área pública.
o governo desperdiça muito. Fala governo municipal, governo estadual, federal. Nós temos também um grande terreno que acaba agora a concessão, lá no, que eu quero chamar de área de lazer Zé Perri, lá no Campestre, terreno que é chamado da base aérea. Nós temos lá um posto de saúde, nós pagamos aluguel para a creche Irmã Sheila, lá na Celve. Um terreno daquele ali que vai vencer agora a sessão em fevereiro de 2027, a gente tem uma luta para fazer um grande projeto, para a gente fazer um grande parque do Campestre. O Campestre não tem uma área de lazer grande, a não ser a pracinha pequenininha na frente da Recanto dos Pães e a pracinha lá da Parque da... não é Parque da Luz, ali no Campestre, ali na Revoada das Gaivotas. Depois eu lembro o nome, a gente faz evento lá é da Luz também, mas esqueci o primeiro nome. Então, tem que ter um parque grande. Dá para fazer com Casa da Cultura, ensinar para nossas crianças como é que era o engenho. Hoje já não pode botar um engenho, um boi puxar um engenho, mas bota um boi mecânico lá puxando o engenho, bota umas canoas, faz uma pista de caminhada, faz pista de skate, faz quadra poliesportiva. O terreno é gigante. Então tem Praça da Luz. Praça da Luz ali no Campestre. Então é uma pequenininha e a população do Campestre vem crescendo. A gente precisa de uma grande praça. E a segurança, terceira companhia, a gente realmente precisa e a gente vem cobrando. E o apoio da comunidade é importante para a gente conquistar essas demandas ali da região. Tem muita coisa, se eu for falar de sul da ilha, tem muita coisa e também tem muita coisa que foi feita. Porque às vezes a pessoa não acompanha, porque tem pessoas que não é ligada à política. Aí aquele que mora naquela região, ele sabe que foi feito, mas não consegue levar para todo mundo. Então foram mais de 50 vias pavimentadas só no distrito do Campestre. Que me espanta. Eu acompanhei essa semana, na verdade na edição de ontem da Folha de São Paulo. Uma informação que me deixou assim, a gente já fala sobre isso aqui diariamente na rádio, mas 68% das pessoas não conseguem mencionar um integrante da Câmara de Deputados ou vereadores. A porcentagem gira em torno de 68%, né? E 75% não sabem quem são os senadores. Então, as pessoas elas não estão tão politicamente envolvidas. Às vezes a gente que vive na bolha política acha que tudo está... todo mundo tem que compreender aquilo, mas tem pessoas que não entendem absolutamente nada. E é um número bem elevado, uma porcentagem bem assustadora de pessoas que não lembram em quem votou. Então as pessoas às vezes não sabem nem como cobrar. É por isso que muita gente é enganada na hora de votar, porque as promessas são feitas por pessoas que não têm a competência para poder entender. Não competência técnica, né? Mas assim, não compete ao cargo que ela vai ocupar entregar um tipo de trabalho. Por exemplo, como o Gemada falou aqui, né? O vereador ele vai fiscalizar as obras, ele vai atrás, ele vai, né, ali o contato. Ele não é o cara que vai lá e constrói a rua, ele não é o cara que vai lá e... Não. Então as pessoas precisam compreender, entender um pouquinho sobre a questão política para que a gente não erre. E aí, mesmo com um país tão polarizado, a gente falou aqui, né, eu tenho o mesmo pensamento do Gemada com relação à política, que assim, se faz bem, ok, obrigado, você vai lá, você aplaude tudo mais. Se faz errado, tá errado e ponto final, você vai cobrar. Então, como o prefeito Topazio, a gente tem um carinho aqui pela pessoa do prefeito, ele já foi meu patrão, já trabalhei em uma das empresas dele, tem um carinho especial por ele também, mas quando precisa cobrar, a gente está sempre aqui cobrando, sempre falando, sempre chamando atenção, porque enquanto a gente não enxergar o povo e ficar só direita e esquerda, vai ser briga de poder. E aí o povo fica sempre esperando a migalha de alguma coisa. E a gente precisa acordar que quem coloca as pessoas lá somos nós. E quanto mais consciente for o meu voto, por exemplo, né? A gente vê aí o Gemada com os resultados que tem, né? Alguns vereadores que vêm aqui, o Tessari aqui em São José, todo o movimento que faz, o esforço que faz pela coletividade, pelas pessoas de um modo geral, isso é louvável. A gente agradece por isso, mas fica esse alerta aqui para a população e isso é assustador. Eu vou até generalizar que 75% das pessoas não sabem, quem votou não sabe citar o nome de um senador, de um deputado, de um vereador com relação a isso. Isso é assustador, né, Gilmar? Então, ser oposição por ser oposição não adianta. Eu sou vereador de base, se for na minha rede social pode procurar. Tem vídeo cobrando o Jorginho, tem vídeo cobrando o Topazio. E cobrar depois que eu saio da base, ou porque eu sou oposição, tem tantas coisas boas que foram feitas e a pessoa não dá o braço a torcer porque foi a oposição que fez.
Gente, até eu brinquei lá com o pessoal, esse dia, os vereadores. Ah, o Lula é meu presidente. Não, o Lula ele é meu presidente. Eu não votei nele, mas ele é o presidente do país. Eu não vou torcer que ele faça um mau mandato. Entendeu? Não vou torcer. Mas está fazendo, tem que tirar. É assim que funciona. Agora tem pessoas que torcem para ser contra, só para ser contra. Nós temos uma questão que ela foi falada aqui. Pô, todo mundo quer segurança, né? A partir do momento que tiver uma pessoa que foi assaltada, sofreu com estupro, por áreas que não tem segurança pública, em nenhum lugar, tu nunca ouviu falar. Aí que eu quero chegar na oposição para você, que Florianópolis ou Palhoça ou as praias aqui no nosso litoral colocou iluminação na praia e foram contra. Campeche, uma demanda importante, as pessoas caminharem à noite, né? Bom, não dá nem para falar, os caras colocando uma demanda importante, colocando os postes, vai denegrir as dunas e a Restinga. Gente, vocês caminham pela Restinga, virada do ano, deixa a Restinga, virada no ano. Se dia tiver uma baleia no Morro das Pedras, estava todo mundo em cima da Restinga, o poste vai enfrentar o poste ali, a Restinga vai vir, se bobear sobe até no poste. Sim, com certeza. Então, é ser oposição por ser oposição. Aí denunciaram, né, fizeram, a obra está parada, tá? O prefeito está se organizando. Por quê? Ah, mas o prefeito não pediu a legalidade. É tão absurdo que todas as eliminações foram colocadas e o prefeito, pô, é tão bom que SPU não vai se opor, Florano não vai se opor, mas tem meia dúzia que se opõe. E o prefeito vai fazer a documentação, vai conseguir, e a obra vai ser continuada para a segurança de todos. Quer ir com a tua família na praia. Aí inventaram que a tainha não prejudica nada a tainha, só melhora. O peixe, a espada, ela vem na claridade. A manjuba vem por causa da claridade. Como é que atrapalha na pesca? Ah, atrapalha a pesca de fora, de lula, que ao chegar à praia, o mar grosso ofusca a vista da embarcação. Tá, beleza, eu fui lá e dei a solução. Vamos botar um timer aqui, que a partir de tal horário desliga 5 postes para você chegar. Mas não, quiseram ser contra por ser contra. Então, uma demanda importante dessa cidade, como outras. Sim. Denunciaram um deck que fica ali, a Restinga passa por baixo, a Capivara. Denunciaram porque é o nosso mandato que vem solicitando no Campeche. Nós temos lá com a eucalipto parada, porque não deram licença ambiental, porque nós temos que jogar a rede pluvial no mar. Pluvial, água de chuva. Sim. Mas o povo joga esgoto. Por que a obra está parada? Porque agora a gente tem que comprovar que ali é só água de chuva. E mesmo assim, falta fiscalização da prefeitura? Falta fiscalizar mais. Notificar, botar aquele robozinho, ver onde é que a fumaça está indo. Porque muitas pessoas jogam o esgoto na rede pluvial e isso impede uma via tão importante de ligamento de bairro a bairro, que é o eucalipto. Está parada lá. Por quê? Porque não tem onde jogar a água da chuva. E se jogar no mar, o meio ambiente não liberou. Essa é uma questão que dói na gente, saber que quando a oposição ela é pelo povo para fazer o certo e o correto, mas opor só por opor, isso não vai levar a lugar nenhum, e a gente está vendo isso, né? E só para concluir, para não deixar, eu recebi diversas pessoas que têm ideologia diferente da minha, tá? Querendo a iluminação. Então eu percebi que nem toda esquerda é boa. Gemada, a gente está partindo para o final do programa, a gente tem aí mais 2 minutos. As considerações finais, passar para as redes sociais, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, com a tua equipe? Pode entrar em contato lá conosco ali no nosso Instagram, né? Vereador Gemada. E nosso WhatsApp já vou passar aqui. É importante para as pessoas saberem Com como certeza. contato Com certeza. É o 48 988 23 0256. Esse aqui é do meu gabinete, gente. Todo mundo tem meu telefone, nunca troquei meu número, mas se eu passar meu número, você vai ficar sem ser atendido de tantas mensagens que chegam. Então a gente tem que ter, por isso a gente tem assessoria para atender. Não é que eu não quero atender, realmente eu quero atender. É porque se você mandar mensagem no meu privado, que eu já tenho, eu nunca mudei, todo mundo tem aí, mas fica mais difícil de eu atender você. E não é que a gente não quer, entendeu? Então ali você vai ter uma equipe que a sua mensagem vai ser direcionada e nós vamos responder. Nem que seja para dizer sim ou dizer não. Não existe jeitinho no nosso mandato. É sim ou não dentro da legalidade.
É isso aí. Vereador, obrigado pela participação. Michael Comas, obrigado também pela participação com a gente todos os dias. E para você que ficou conectado com a gente até agora, se quiser mandar um recado para a gente aqui, para a gente repassar ao vereador Gemada também, você pode mandar para a gente aqui na rádio. A gente vai estar disponibilizando aí as informações. Eu acredito que a gente tem aí um canal aberto com o nosso vereador também para poder enviar as demandas ali para a sua equipe. A gente coloca ali a da Rádio Mais Alegria, que a gente sempre tem bastante solicitação.